Uma coisa interessante é que a palavra verdade ela tem no português a origem no latim veritatem. E veritatem vem de vero, e vero significa aquilo que é autêntico. O que é uma coisa autêntica? Aquela que coincide com ela mesma, isto é, ela é o que é. Isso é uma coisa autêntica. Pois bem, se veio para o latim de veritatem, né, de vero, ela, para o Ocidente, veio o conceito de verdade, veio do mundo grego. E há 2.500 anos, os gregos tinham uma expressão muito interessante, que é aletheia. A é de negação e letheia é de lethos, que significa aquilo que morre. Alethos é o não mortal, é o imortal, porque há uma suposição, especialmente na filosofia de Platão, né, no século V e IV a.C., de que a verdade é o imortal, é o que não morre. Mas há uma outra coisa que é boa nisso, porque lethos é um verbo que também no grego arcaico significa esquecer. E, portanto, alethos, aletheia, significa o não esquecido. Aquilo que não pode morrer, que não pode ficar esquecido, aquilo que não pode perder vitalidade. Daí que a ideia de verdade é aquilo que persiste no tempo. Já há alguns anos, o Brasil vive em uma encruzilhada. Ou se torna um país construído a partir de suas verdades, de sua história, ou a partir do esquecimento. Fato, entre 1964 e 1985, o país passou por um período obscuro. Entre o golpe do 1º de abril de 64 e a saída do general Figueiredo, fomos governados por um Estado violento, que não reconhecia o direito de opinião de seus cidadãos. A ditadura, ela foi um golpe político, ela foi um golpe das Forças Armadas, ela foi um golpe econômico e, sobretudo, ela deixou um mar de sangue, né? Quer dizer, até hoje, nós estamos em 2012, né? Nós ainda estamos procurando desaparecidos, ainda estamos querendo responsabilizar as pessoas que levaram a essa situação, que fizeram com que vários brasileiros fossem mortos, assassinados, desaparecidos. E até hoje essa situação é inconclusa. Discordar do governo era entrar em guerra com ele. E nessa guerra, os militares, além de exercerem o poder que haviam usurpado, optaram por outro, clandestino, com prisões ilegais, tortura e eliminação dos descontentes. Ô filha da puta! Que passa aí? Anda! Vamos aqui, tudo aqui! Fica aí você mesmo, rapaz! E sobre essa verdade, até agora, o Brasil se calou. As pessoas que dizem, bom, não vamos mexer nisso, porque isso é coisa do passado, né? É como se as coisas tivessem ocorrido há 30 anos atrás e aqueles fatos estivessem sem nenhuma reverberação. A tortura, além de ser coberta pelo silêncio, porque ela faz calar, porque os torturadores não falam que torturado, as pessoas que torturaram na época também não dizem que torturaram. Quem conta sobre a tortura são os próprios torturados. Todas as pessoas que foram torturadas, elas falam, eu fui torturada. A própria presidenta da República conta, a presidenta Dilma, não é? Ela diz publicamente, né, que foi torturada, assim como outros brasileiros, homens públicos e mulheres, que denunciam. Mas os torturadores não dizem, eu fui responsável pela sua tortura. Então, esse manto do silêncio, esse manto de não... as pessoas não assumirem a responsabilidade do que fizeram, isso faz com que a verdade desses fatos fique abafada. A memória, ela existe até para bactéria, né? Até animais unicelulares, alguns deles unicelulares, e também pluricelulares, como alguns outros seres, têm memória. Essa memória ela tem uma função, impedir o equívoco em relação a algo que pode se produzir um mal, né? A ideia de que cachorro que foi mordido por cobra teme linguiça, né, de quem já encostou no fogo, né, ele fica atemorizado, é uma coisa inteligente. A memória nos ajuda a evitar que a gente repita aquilo que foi um deslize anterior. Quando um de nós perde a memória, e isso acontece em algumas patologias, uma pessoa com síndrome de Alzheimer, com uma esclerose, né, de idade avançada, ou que tem algum tipo de concussão craniana que atua e afeta a área da memória, ela fica extremamente prejudicada. A amnésia é um perigo.
E ela não é porque você não lembra e aí então você precisa fazer tudo de novo. É que por que não lembrar, corre risco de fazer outra vez. Por isso, trazer a memória como sendo um valor não tem a finalidade da vingança, tem a finalidade do evitar, né, a ocorrência de novo de um mesmo fato que não nos honra. Eu não tenho muita clareza que todas as pessoas, por exemplo, que se envolveram numa ditadura, como aconteceu no Brasil várias vezes, que eles tenham tido o prazer de estar numa ditadura. Alguns até devem ter entendido aquilo do lado de lá, não da oposição, na qual eu, por exemplo, estava, talvez tenham entendido como sendo uma missão histórica. E nenhum deles já ouvi dizer, exceto um outro, que eu entenderia como psicopata, né, que seria capaz de dizer: eu tive orgulho de torturar, de matar, de reprimir. Né? Dos dois lados. As pessoas argumentam que estavam num projeto e que aquilo fazia parte de um confronto. No entanto, o fato de que alguém não gostaria de fazer aquilo e teve que fazê-lo pela sua crença, não significa que a gente então diz: deixa pra lá. Esse esquecimento, o contrário da verdade, começou a ser construído ainda em plena ditadura militar, com a Lei da Anistia. O ano era 1979 e aqueles que haviam tomado o poder e o exercido de maneira cruel prepararam a própria saída. A lei de 1979 é uma lei de autoanistia, quer dizer, uma lei vergonhosa. Quer dizer, aqueles que estão no poder, eles se absolvem antes de qualquer iniciativa. A anistia, ela começa então excluindo os que tivessem participado de ações armadas. Uma falsa anistia, portanto, uma anistia direcionada. E os presos políticos foram soltos, mas o último deles foi solto 1 ano depois da lei de anistia, por adequação à nova lei, os próprios juízes interessados em completar aquele ambiente de distensão. E introduzia a palavra crimes conexos, que já existia nas experiências anteriores de anistia, a palavra crimes conexos, que ninguém nunca procurou destrinchar. O que quer dizer? O subentendido palaciano e nas articulações no parlamento, para aprovar essa lei, era o subentendido de que por conexos se incluía também os que eventualmente tivessem torturado. Para ser uma lei que tivesse um respeito maior, ela poderia dizer, por exemplo, encontram-se igualmente anistiados todos os eventuais delitos praticados no exercício da repressão política. Só que aí seria o reconhecimento da tortura e mesmo da existência de presos políticos que o regime ditatorial sempre evitou. Não há presos políticos no Brasil, há terroristas. Eu tive uma outra honra, foi a de propor, em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma demanda junto ao Supremo Tribunal Federal. E qual era o objeto dessa demanda? Não era mudar a lei de anistia, como disseram mentirosamente várias pessoas. E como disseram, eu vou usar um advérbio moderado, erroneamente, os ministros que votaram compondo a maioria do julgamento. Não foi mudar a lei da anistia. Eu não sou muito inteligente, mas também não sou imbecil. Eu não ia propor ao Supremo Tribunal Federal uma ação para que o tribunal mudasse a lei. Eu propus a ação para que o Supremo Tribunal Federal interpretasse a lei, de acordo com o que a Constituição Federal e o Sistema Internacional de Direitos Humanos. De acordo com a Constituição Federal, a tortura é um crime inafiançável e insuscetível de anistia. O Sistema Internacional de Direitos Humanos, a tortura, o desaparecimento forçado, as execuções sumárias, entre outras graves violações de direitos humanos, são crimes contra a humanidade, portanto insuscetíveis de prescrição
e de anistia. Isso foi um pouco de história para chegar a nosso assunto, a Comissão da Verdade. Instalada no final de 2011, ela espera pela indicação de seus 7 integrantes. Uma indicação que será da presidenta Dilma Rousseff, ela própria vítima dos métodos da ditadura militar. 7 pessoas para durante 2 anos pesquisar, entrevistar e produzir um relatório sobre um período maior do que o que os militares ficaram no poder, de 17 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988. A comissão não nasce da noite para o dia. Ela é a soma de muitas vitórias e outras tantas derrotas. Em 1995, foi instalada a Comissão de Mortos e Desaparecidos. As famílias tiveram a oportunidade de provar que o Estado havia cometido um crime. 13 anos depois, foi lançado o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Ele propunha a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça. Agora, ele chega a uma nova versão, com as palavras memória e, principalmente, justiça suprimidas. Em 78, na época da anistia, a gente sabia quem eram os torturadores, o que eles fizeram, e havia uma exigência de que os responsáveis pela tortura, assassinatos e desaparecimentos fossem responsabilizados pelo que fizeram, fossem julgados e fossem penalizados. Isso em 1978. 79, passou 88, passou 98, 2008, 30 anos, né? E essas questões continuam com uma demanda pungente. Começamos aí com a questão da lei da anistia, passando pela Nova República. Em 95, governo Fernando Henrique Cardoso, por pressão nossa, se formou a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, né, ligada à Secretaria Especial de Direitos Humanos, que, por pressão nossa, né, considerou os mortos, os desaparecidos como mortos, mas apenas deu o que a gente chama de atestado de morte presumida. Porque nos atestados de óbito de todos os desaparecidos, não dizem onde eles morreram, quando morreram, em que circunstâncias foram mortos. É simplesmente uma morte presumida. Ou seja, mesmo com essa comissão especial da Lei 9.140, de dezembro de 95, época de FHC, quer dizer, determinadas forças limitavam, forças políticas e econômicas, limitavam, né, a atuação dessa comissão. Em 2008, houve essa reunião nacional de direitos humanos, né? E numa subcomissão que foi chamada Memória, Verdade e Justiça, foi votado essa decisão de criar uma comissão de Memória, Verdade e Justiça. Isso foi em dezembro de 2008, né? E o que aconteceu, que foi, vocês devem lembrar, porque saiu muita coisa nos jornais sobre isso, houve durante quase o ano inteiro de 2009, mas sobretudo na segunda metade, uma espécie de duelo entre o Nelson Jobim, que era então ministro da Defesa, e o Vanuc, que era então ministro de Direitos Humanos, né? O PNDH-3 teve como estopim do ataque exatamente o tema da Comissão Nacional da Verdade, porque sem ela, ele era uma continuação do Programa Nacional de Direitos Humanos 2 e 1, de 96 e de 2002, ambos Fernando Henrique Cardoso. O primeiro, Zé Gregório, segundo, Paulo Sérgio Pinheiro como titulares. Era o desdobramento daquilo. A mudança foi essa. Um sexto eixo dizendo, chegou a hora de fazer esse exame. O que fica muito evidente é o seguinte, no Brasil ainda se morre de medo dos militares. Essa é a infeliz conclusão que nós temos que... Né, se você tivemos um governo Lula, né, um governo de um militante, fundador do PT, fundador da esquerda propriamente dita, formal no Brasil. E agora você tem uma guerrilheira. E nós não conseguirmos uma comissão de verdade minimamente aceitável, significa que o medo, né, que aquilo que era do governo Lula lá atrás, né, sem medo de ser feliz, agora nós estamos voltando a uma questão de... Então o medo venceu, né, o medo preponderou. Então tivemos, né, 2 governos Lula, um governo Dilma, e o medo venceu. Porque o que aparece hoje é um medo ainda dos militares, quer dizer, aquela história
né, do Plano Nacional de Direitos Humanos, aquela discussão, né, que envolveu o Jobim e o Vanuc. Na hora que o Jobim levanta e fala, nós vamos pedir demissão, nós e os 3 ministros, Aeronáutica, Marinha e Exército, né, imediatamente, né, o Lula volta atrás com aquilo o que a Comissão Interamericana está exigindo, né, que o Brasil não pode se esconder atrás da lei da anistia para não punir os seus torturadores do passado, né? A sentença diz isso juridicamente não tem consistência, e o Brasil deve imediatamente punir ou pelo menos processar essas pessoas e identificar quem são e o que fizeram, né? A gente viu a partir daquele episódio que aquilo que seria algo que satisfaria, por exemplo, uma corte interamericana se retroagiu imediatamente a partir de uma ameaça de constrangimento militar. Uma ameaça de, olha, vai haver constrangimento. Quer dizer, a ideia de que os militares do Brasil ainda determinam políticas fundamentais, né, que impedem, na verdade, o ingresso no Estado Democrático de Direito. Isso é muito assustador. Então, desde o lançamento, né, do Plano Nacional, que convidaram a filha do Rubem Paiva, né, para falar, porque ela seria a representante de uma das vítimas desse período, vamos dizer assim, né, uma das pessoas que sofreram isso nesse período. E porque haviam militares na plateia, ela foi impedida de falar no lançamento de uma comissão de verdade. Realmente é uma coisa que você não fica só assustado, você não entende, passa muito tempo tentando entender o que é o Brasil, o que está acontecendo com o Brasil. Porque são coisas, aquilo que seria óbvio, né, está se tornando absurdo, né, no Brasil. Portanto, é uma experiência às vezes surreal. Eu acho até do ponto de vista psíquico no Brasil. O que causou uma grita enorme, né? Principalmente de pessoas que estavam no governo ainda do presidente do Lula, mais especificamente dentro do Ministério da Defesa. Não vamos mexer nisso. Isso é um ato de vingança, isso é revanchismo. Então, a Comissão da Verdade, ela não foi uma invenção dos brasileiros. Ela foi uma invenção de todos aqueles que se indignaram contra a tortura no mundo. Em todos os países onde houve ditaduras, né, os movimentos que se rebelaram contra a ditadura, eles exigem que os responsáveis sejam julgados. E os crimes de assassinato, de morte, que sejam julgados e os seus responsáveis punidos. Você tem pessoas muitíssimo importantes, interessadas, militantes históricos, né? Como a própria ministra, né? Que é a ministra Maria do Rosário, acho que é uma pessoa que acredita na comissão e eu acredito que ela vai trabalhar por uma comissão mais próxima possível do que é o ideal, né? E você tem gente tacando fogo o tempo todo, né, dentro do próprio governo. Então, essas composições de força são complexas, dentro e fora do governo. E tem gente muito interessante, tanto militantes como intelectuais, que apostam nessa comissão. E alguns que acham que é o fim da picada. Os dispositivos que se abriram para ela não dar certo são muitos, né? Quer dizer, quando você tem a promulgação, né, a aprovação, você tem coisas que são fundamentais, quer dizer, coisas que você pensa, pô, isso é até loucura, quase psicose, né? Você tem uma Comissão da Verdade, cujo sigilo pode ser um expediente, quer dizer, como é que, né? Alguns elementos podem ser sigilo. Como que se monta uma comissão da verdade? Pode estar nisso? Vai ser uma comissão da verdade que não chega onde a gente queria chegar, né? E não é porque a gente está negativista, é porque o próprio processo de construção dela não permite que a gente chegue nos níveis de responsabilização e, portanto, de construção de formas de reparação para a sociedade, não só para as famílias, é claro, e isso tem que estar posto, né? As famílias que estão há 50, 60 anos esperando entender o que aconteceu, né? E não se tem dúvida sobre a opressão sobre os familiares, né, que se perderam no processo da ditadura. Mas o que está em jogo é que a família tem que ter esse direito à memória, ao entendimento do que se passou, mas também a sociedade tem que ser reparada. E a reconstrução da própria história é uma reparação. E a gente, com essa comissão, muito possivelmente não vai chegar no nível de compreensão da história
do que aconteceu, em termos de quem foram os agentes dessa história, quais foram os processos e, portanto, como as pessoas sofreram e o que aconteceu com elas, né? As derivações disso vão ser muito pequenas em relação ao que a gente precisa para recompor uma história que explique para a gente como a gente foi capaz de tamanha violência. E, né, vários autores das ciências sociais mostram isso para a gente, sobretudo Adorno, né, que se a gente não entender como é que a gente construiu essa violência, a chance da gente construir o mesmo caminho, fazendo pequenas variações no tema, é bastante grande ainda. Então, a Comissão da Verdade, que nasce agora no Brasil, e ela terá força na sua dinâmica concreta para desfazer todas as dúvidas e hesitações que recobriram um debate, que foi um debate travado por uma intervenção da grande mídia acidamente oposicionista em relação ao governo Lula, governo Dilma, que queriam turvar, então, e se apresentaram dizendo, essa Comissão da Verdade não é para valer, etc. Tal. E junto com essa atitude desinformativa da maioria dos veículos da mídia, segmentos de direitos humanos, militantes, familiares, que consideram o projeto aprovado insuficiente. Eu vejo como uma grande impostura, é uma tentativa ridícula de o governo federal se defender pelo fato de ele não executar a sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, segundo o velho estilo brasileiro, ao invés de dar respostas claras, ele sai pela tangente. Não sei se você leu a sentença da Corte Interamericana, né? Mas se não leu, você tem que ler, porque assim, aquilo é um libelo dos direitos humanos no mundo, contra o Brasil, né? Sentença. Que a sentença diz, olha, ela quase diz isso, sabe? É ridículo o país se pautar na anistia de 79, né, que é no caso do Brasil, utilizar como argumento a anistia de 79, chega a ser, assim, né, juridicamente, uma coisa que não tem pé nem cabeça para anistiar os criminosos de crimes comuns. É como se você falasse assim, nós vamos anistiar os militantes que foram exilados porque foi uma pena política e o crime era político, sei lá, né? E nós também vamos aproveitar e anistiar todos os estupradores que estupraram. É como se você estivesse dizendo isso. Conexo. Exatamente. A Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos de São Paulo e o Grupo Tortura Nunca Mais e o CEGIL, que é o Centro de Justiça Internacional, entraram na Comissão de Direitos Humanos, da OEA, com um processo sobre a questão da guerrilha do Araguaia. Isso durou anos, isso está correndo, porque para a Corte Interamericana aceitar algum caso, toda a justiça brasileira tem que ter sido acionada. E nada funcionou. Então, aí é que passa primeiro pela comissão para até chegar à Corte. Em dezembro de 2010, a Corte, depois de muitos anos desse caso estar lá, a Corte deu uma sentença maravilhosa. Uma sentença assim, histórica. Não só colocando a questão da guerrilha do Araguaia, mas estendendo isso aí para todos os mortos desaparecidos políticos. E dizendo, inclusive, que mesmo a interpretação oficial da lei da anistia não impede que a investigação e a averiguação seja feita. Quer dizer, eles trazem o conceito de reparação da ONU. É importante que você investigue, averigue, esclareça, publicize e responsabilize. Ninguém pode dizer que Cecília Coimbra seja exatamente favorável a essa Comissão da Verdade como ela está posta. Quando essa Comissão da Verdade foi votada da forma como foi, em regime de urgência urgentíssima, isso era para dar uma resposta para a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Que o Brasil tinha que ter dado uma resposta até dezembro de 2010, 2011, aliás. Então, isso é óbvio que é uma forma de dar uma resposta. Tá vendo? Estamos fazendo alguma coisa. Estamos fazendo visitas ao Araguaia. Veja, tem caravanas indo para o Araguaia. Estamos fazendo uma Comissão da Verdade. Óbvio que isso tem a ver com a sentença da Corte da OEA. Então, mas isso não vai dificultar a continuação do trabalho de vocês, por exemplo? Dificulta? Sem dúvida que dificulta.
Porque o que a gente dizia, para ter uma Vão virar comissão... os chatos, pra uma né? nós já somos os chatos, já somos os chatos. Estão sempre contra alguma coisa, né? A gente dizia, é preferível não ter uma comissão da verdade que ter isto. Porque isto vai dificultar. Quando diz nós, os chatos, Cecília se refere ao grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, do qual ela é fundadora e atual presidente. Funcionando em uma sobreloja em Botafogo, o grupo não vê a tortura como coisa do passado. O grupo ele surge em 85, em abril de 85. Muito em cima de uma coisa localizada no Rio de Janeiro. Ou seja, denúncia de torturadores em cargos de confiança. E o Grupo Tortura Nunca Mais tem um trabalho que é pioneiro no Brasil. A gente fez duas coisas que são pioneiras. A primeira é a criação de um projeto, né, de atendimento a pessoas atingidas pela violência do Estado, naquele período e hoje. Né? Então a gente tem um grupo de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras, de fisioterapeutas, né, e de 2 advogados que só pegam algumas causas mais exemplares, porque a gente não tem pernas para isso. E um trabalho que foi muito importante que a gente fez, que segundo a Anistia Internacional, que a gente tem muito contato com a Anistia, ela disse que isso aí cria jurisprudência. Nós conseguimos levar denúncia para o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e de São Paulo. E conseguimos a cassação do registro de médico de alguns médicos legistas, alguns médicos que respaldaram a ditadura. Respaldaram porque era o fim de linha. Eles simplesmente legalizavam a tortura. A gente tem fotografias, a gente aí fez em 92, toda uma, no próprio governo, segundo o governo Brizola, mas o Nilo Batista, que era o vice-governador, foi o primeiro assessor jurídico do Grupo Tortura Nunca Mais, em 85. Né? E o Nilo Batista abriu o IML para que a gente pesquisasse. As pessoas recebiam com arma em cima da mesa. 91, 92, isso. E nós conseguimos identificar uma vala clandestina, como a de Perus, aqui num cemitério de periferia do Rio Ricardo de Albuquerque. Fomos presos em agosto de 70. Na sua casa? Na minha casa. Né? Eu e meu marido, que é psicólogo também, até foi presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, José Novati, meu ex-marido, meu grande companheiro até hoje. E nós fomos presos, levados para o DOPS. Eles encontraram um documento lá em casa, que era um documento do sequestro do embaixador, mas que não tinha nome de nenhuma organização, que foi feito pela LN e pelo MR8, né? Eles acharam muitos jornais lá em casa, né? E eles começaram a dizer muitos postais de companheiros nossos que estavam exilados fora do país já, muitos que estavam na França principalmente, e eles acharam que a gente mandava informação para o exterior. Havia um grupo, mas nós não estávamos nesse grupo, não estávamos nesse grupo que mandava as informações para o exterior, denunciando as torturas, né, o que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, ou seja, nós fomos torturadíssimos, a minha família praticamente toda presa, meu filho, que tinha 3 anos e meio à época, né, meu primeiro filho, me acreditaram, me fizeram acreditar que ele tinha sido entregue ao juizado de menores, que a minha mãe tinha sido presa também. Quando eu vi meus irmãos todos presos, eu achei que a minha mãe tinha sido presa e que o meu filho tinha sido entregue ao juizado de menores. Durante 3 meses e meio eu acreditei nisso. Então, quer dizer, e a tortura à mulher, é uma coisa assim, a tortura na mulher, é uma coisa, a nossa sociedade é uma sociedade falocrática, machista, isso é muito claro na tortura. A primeira coisa que te faz é te colocar nua, né, e te desqualificar enquanto mulher, esposa, mãe, com quantos você, o seu marido é um, né? Então, e a tortura que era feita junta, isso é uma das coisas piores. O meu marido meu ex-marido sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Eu nunca tinha ouvido o Novaes gritar na vida. Aqueles gritos me acompanharam durante anos.
Eles me levavam para ver não vai ser torturado. Choques elétricos em todo o corpo, né? Na vagina, bico do seio, aonde é mais intenso, né? Porque eles te molham para o choque ficar mais intenso, né? E é terrível, é uma coisa que você não esquece. É uma marca que se produz e ela é produzida, né, para que você não sobreviva a ela, entende? Tanto do ponto de vista físico, como psíquico, como moral, como ético, né? Então ela é uma coisa pensada, né, ao longo de séculos e séculos de aprimoramento, né, da tortura, foi pensada para que você não sobreviva depois dessa experiência. E é isso que acontece de maneira geral. A tortura existe por 3 motivos: arrancar a informação, confirmar uma informação que foi dada e humilhar. São esses 3 motivos. 3. Sempre são esses 3. Durante a ditadura foram esses, atualmente são esses, na Idade Média foi esse. É claro que tem pessoas realmente extraordinárias que você imagina como elas conseguem, né, a partir dessa experiência ainda, não só se opor a ela de uma maneira tão íntegra, né, e tão inteligente, interessante, quanto sobreviver do ponto de vista de suportá-la, né? Quer dizer, a questão é você suportar. Quer dizer, essas pessoas todas que estão ainda na luta política, na militância e tal, elas aprenderam e conseguiram suportar a tortura a ponto de não serem destruídas por ela. Essas marcas não saem mais. Agora, que essas marcas, a gente possa usar essas marcas como instrumento de luta. Nós somos testemunhas de uma história e a gente tem que honrar isso. Né? Até porque a gente viveu isso e as novas gerações praticamente ignoram isso. É fundamental que a gente fale. Não como uma coisa pessoal, né? Mas em nome daqueles que não estão mais aí para falar. Em nome dos que morreram, desapareceram, dos que enlouqueceram, dos que se suicidaram depois da prisão. Eu tive um grande amigo meu que se jogou, não aguentou os efeitos da tortura. Então, acho que a gente que conseguiu segurar um pouco isso, é fundamental que a gente fale, né? Que efetivamente a Comissão da Verdade ouça esses depoimentos, mas não só os nossos depoimentos, esses testemunhos, né, do terror, como a gente diz, mas que eles ouçam também os testemunhos daqueles que produziram o terror. Isso é fundamental. E a gente está muito preocupado, porque a gente acha que isso não vai funcionar dessa forma. O desejo de testemunhar se elabora sobre o desejo de escutar, né? Quer dizer, a pior coisa, vamos dizer assim, a coisa mais mortal para a preservação da memória, do ponto de vista do testemunho, é você não ter quem escute. Então, o radicalismo do apagamento da memória é a indiferença. O jornalista Ivan Seixas é um dos militantes mais ativos nessa luta pela preservação da memória nacional. Em 1971, ele foi sequestrado junto com o pai. O pai foi assassinado pelos militares. Mas Ivan sobreviveu para contar a história. Hoje, uma das trincheiras de sua luta é dentro do prédio que já abrigou o DEOPS, um dos mais violentos aparelhos de tortura durante a ditadura. Transformado no Memorial da Resistência, rende uma homenagem àqueles que combateram o totalitarismo, como o Ivan. Olha, rapaz, as primeiras vezes foi barra pesada, né? Porque é um negócio que é desagradável, né? Porque eu fui preso, eu tinha 16 anos, né? Eu fiquei quase 6 anos preso. E o primeiro ano, quase todo, eu fiquei aqui. Né? Eles sumiram comigo aqui. Eu convivia com os outros presos, mas eu não existia na chamada grade de preso. E aí quando eu voltei aqui, todos nós, né? Quando eu volto aqui é um negócio meio amargo, né? Meio desagradável. Mas depois que a gente entende a importância disso daqui, a gente vê o seguinte: isso é mais ou menos como aquele território inimigo que você entra e crava a sua bandeira. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso, é da sociedade, não é da tortura, não é do torturador. Então, para nós hoje, isso daqui tem um simbólico, que já não faz parte vamos dizer, da memória ruim da gente. Hoje já foi construída a memória boa, que é o espaço que foi construído, para a gente matar aquela memória. Eu acho que é um paralelo que você faz com o próprio país, né?
Se você conta histórias, é o seguinte, nós podemos contar essa história porque já é passado, porque hoje é democracia, hoje nós estamos aqui e os torturadores não estão, é conquista de território, né? É conquista da democracia. Então isso é uma coisa que ninguém tira da gente. A sala do Fleury tinha uma luzinha, tipo rádio, no ar, né? Ali não, ele está torturando. Então a luzinha vermelha, o cara, ninguém entrava porque estava sendo torturado alguém. Aqui vai pro grande Pátio do Sol. Esse era o único contato que vocês tinham com isso? Tinha meia hora por semana, né? Esse aqui é o Pátio do Sol. Olha a largura aqui. Aí você tinha que ficar andando, né? O guarda ali de cima ficava olhando. Se você parasse para conversar na outra cela, ele dava tiro. Então você ficava como se estivesse andando e conversando com a pessoa que está ali, né? Combinando depoimento e tal. Aí você tinha que se movimentar. Se você parasse para conversar, botar a mão lá para dentro, levava tiro. A média era 15 pessoas. Mas quando eu cheguei aqui tinha 60 pessoas. A gente espalhava colchões no chão e dormia assim um coladinho do outro, assim, do lado. Ivan Seixas, maio de 71, preso aos 16 anos, em 16 de abril de 71, pela UBAN. Isso não foi eu que escrevi, não. Alguém escreveu por mim. Cada sindicato, cada universidade, cada fábrica, cada entidade tem que contar a sua história. Não é porque você espera, porque tem a lei resolve todos os problemas. Não, tem um grupo de pessoas, 7 pessoas, para fazer um país continental. Se fosse 7 mil também não resolveria. Localmente tem que resolver. Tempo atrás apareceu uma história em Itaqui, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha que hoje deve ter uns 20 mil habitantes. Na época do golpe, um latifundiário resolveu, ele assumir, prendeu todo mundo na cidade, prefeito, Câmara de Vereadores, o padre, prendeu todo mundo que ele achava que era comunista, prendeu dentro do galpão do hangar de aviões. Virou um campo de concentração para 3 mil pessoas, a pão e água, literalmente. E quando chega a Porto Alegre, ficam sabendo disso, você está maluco, solta isso aí. E depois de um mês e pouco, solta todo mundo como se nada tivesse havido, solta simplesmente. Isso tem que ser contado. Isso tem que ser contado. Não é uma coisa para você permitir fazer parte do cotidiano das pessoas. Isso não é cotidiano, uma agressão muito grande. O CRP, por exemplo, tem que contar a história dos seus, né, dos seus psicólogos, seus ligados, né, que são militantes, que são mortos, que são torturados. A quantidade de gente que foi torturada e não foi morta tem que ser contada. Não é o morto que é importante só. O importante é a tortura, que não pode ser aceita. A PUC tem que contar, a USP tem que contar, para poder dizer, olha, isso faz parte da nossa história e nós nos orgulhamos disso. Mesmo que terrível, a gente tem que dizer isso. Em março de 2012, a Assembleia de São Paulo fez uma cerimônia para a instalação de sua própria Comissão da Verdade. Sem a presença de nenhuma grande emissora de TV, desinteressada sintomaticamente pelo assunto, ex-presos políticos, familiares e militantes se reuniram a um grupo de deputados estaduais e lideranças nacionais para dar a largada a uma das primeiras comissões do país. A ideia é fazer um trabalho paralelo para abastecer de informações a Comissão Nacional. Não é uma réplica dela. O período de investigação é menor e ela é composta exclusivamente por parlamentares. Mas já é uma resposta à pressão que a sociedade, e principalmente as famílias, têm feito junto ao poder público. As famílias de desaparecidos sempre foram vistas como aqueles loucos que enchem o saco. E esses loucos que enchem o saco, eles nunca foram colocados como dentro da história. Sabe, sofrer, deixa gritar à vontade. Só que se não fossem as famílias dos desaparecidos, ele não teria chegado aqui hoje. Tá? E se não fossem as famílias cobrarem o que aconteceu, cobrarem os assassinatos,
a gente não ia saber nem que houve esses assassinatos. O pai de Marta Neri foi assassinado pela ditadura quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Sua memória desse período era apenas sua. Em 1996, junto com outra cineasta, Maria Oliveira, também filha de militantes, realizou o documentário 15 Filhos. Nele, entrevistou outras pessoas na mesma condição que a sua. Uma maneira de manter viva não só a memória de seu pai, mas a memória do país. Um guerrilheiro, ele quando fala, ele fala do eu fiz. Né? Eu fiz tal coisa, eu entrei. Naquela época nós avaliávamos que havia necessidade de entrar na luta armada, etc. Era sempre o verbo que é usado é um verbo de ação. Eu fiz, eu por causa disso, escolhi, enfim, etc. Né? Os verbos usados pelos filhos, eles remetem todos à questão da memória. Primeiro porque muitos nem conheceram os pais. Outros conviveram muito pouco, que é o meu caso. Segundo, que eu só lembro, eu não fiz nada, entendeu? Eu era criança. Quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade, né? Lembro dessa cena, a porta abriu. Meu pai estava no elevador, mas eu não podia falar com ele. Eu lembro que a gente trocou uma piscada. Eu lembro do meu pai piscando para mim, quando aquele elevador abriu. O curioso disso tudo é que mesmo eu sendo amiga da Maria e a gente convivendo em férias, com turnos de amigos, a gente nunca tinha falado do nosso passado. Nunca tínhamos falado do passado. Porque, de fato, a grande questão do exílio e da repressão é que isso é algo que se revelou a partir da filmagem, é que todos os filhos viveram isso de uma forma muito solitária, no seu núcleo familiar, no seu sentido de isolamento, né? E quando Maria e eu começamos a conversar, a gente, pela primeira vez, apesar de convivermos há muitos anos, por causa do filme é que a gente começou a compartilhar as nossas memórias. Então, na verdade, o processo do filme foi primeiro um processo de recuperação de memória. O que a gente fez? A gente começou a listar o que a gente achava que era específico da nossa história. Né? A Maria, cujos pais ficaram presos 4 anos, a Maria não viveu o exílio, mas os pais foram torturados, ela foi presa com a mãe quando tinha 1 ano e meio de idade, e eu que tinha vivido o exílio e que meu pai tinha sido assassinado. E a gente fez uma listinha interna, era um trabalho de análise, na verdade, né? Essa autoanálise. Eu lembro disso. Aí a gente somou aquilo que eram as experiências que a gente achava que eram comuns dela e minhas, né? O que foi incrível nessa experiência é que, na verdade, éramos pares, né? Porque éramos Maria e eu perguntando, mais a Maria do que eu, inclusive, e as outras pessoas respondendo, pessoas, inclusive, que muitos dos quais nós conhecemos na filmagem. A gente não se conhecia, a gente se conheceu na filmagem, muitos, né? E foi um encontro, porque, na verdade, o que aconteceu do 15 Filhos, desse filme, é que nós descobrimos uma identidade coletiva, por meio do vídeo. Né? E eu acho que, quer dizer, isso foi muito forte para todo mundo, né? Então, as pessoas assistem o filme, choram, se emocionam, a gente fica feliz, entendeu? Porque a gente descobriu que a gente descobriu uma identidade aí, né? Ângela e Tatiana fazem parte do coletivo Merlino, que mantém viva a memória do jornalista Luiz Eduardo Merlino, assassinado pela ditadura no início dos anos 70. Se a malfadada lei de anistia elimina a chance de um processo penal contra os torturadores, elas acharam outro caminho, o processo na área civil, onde querem que o coronel Brilhante Ustra seja indicado como responsável pelo crime, seja obrigado a assumir publicamente por seus atos. O caminho foi aberto, de processo na área civil, foi aberto, sobretudo, pelo Dr. Fábio Comparato. Houve alguns processos na área civil responsabilizando o Estado, inclusive o de uma companheira, Inês Etienne Romeu, que é a única sobrevivente da Casa de Tortura de Petrópolis, né? Mas ela nunca chegou a poder reconhecer nenhum dos seus torturadores, então o Estado foi condenado. Mas houve um outro processo que nos inspirou, se se pode dizer assim, que foi o processo por tortura da família Telles. Amelinha, Crimeia, César, né? E os 2 filhos que foram sequestrados, né? A Janaína e o César, né? E esse processo tem um resultado de condenação na primeira instância. Foi baseado nesse processo que nós intentamos o primeiro processo, que era uma ação declaratória.
e por toda uma série de mecanismos jurídicos, né, que eu relatei a você, né, em 2008, 13 desembargadores, 2, que foi a posição vitoriosa, negaram o nosso direito de fazer uma ação declaratória. Se eu posso resumir o argumento, eles disseram que nós não tínhamos interesse. A ação foi proposta por danos morais, mas nós não pedimos indenização alguma, porque os familiares disseram, nós não queremos dinheiro, nós queremos a verdade. E por 2-1 no tribunal, a ação foi anulada. Eu disse com os meus botões, não há problema nenhum, vamos propor uma segunda ação pedindo indenização. Indenização fixada pelo juiz, que ele próprio fixa a indenização. E agora, o Tribunal de Justiça decidiu que a ação foi bem proposta e nós estamos aguardando a sentença de primeira instância. Isso em relação à justiça. Mas em relação ao público em geral, eu repito, é um trabalho de educação moral e cívica. Por isso é que eu propus, em 1999, a ação de Inês Etienne Romeu. É preciso que todos nós, brasileiros, nos demos conta do país em que vivemos, das nossas qualidades e dos nossos defeitos, e que nós façamos, com um esforço, prevalecer as nossas qualidades sobre os nossos defeitos. Esse processo, eu acho assim, que esse processo não é só da família Merlino, não é só da Ângela, da minha mãe, que são os proponentes da ação, e meu, que sou, enfim, sou filha da Regina, faço parte da família, e tenho isso como parte da minha história. Quer dizer, eu não conheci o Merlino, eu nasci 5 anos depois que ele foi assassinado, em 1976, e, quer dizer, eu não o conheci, mas isso faz parte da minha história, mas não é só a minha história, é a história do país. Mas eu acho, sim, que é fundamental também isso que a Ângela apontou. Quer dizer, essa verdade, 40 anos depois, vamos esquecer porque ficou no passado. Agora, a violência que acontece hoje em dia nas periferias evidentemente, é uma consequência da impunidade da violência do passado. No Brasil, né, tanto no caso da escravidão como no caso da tortura, a gente está vendo agora um recrudescimento da militarização das ações policiais como nunca, como há décadas, né? Sobretudo no estado de São Paulo, né? O caso Pinheirinho, que é uma coisa que é surreal, né? Assim, que você fala, como é que pode, no Estado Democrático de Direito, né? Mais de 20 anos após o fim da ditadura, você se deparar com cenas daquela, com situações como aquela, e com os policiais abrindo fogo e batendo e torturando, assim, a céu aberto, né? Que aí não é nem nos porões da ditadura, é isso que a gente fala. O Brasil é, de fato, o único país que, após o término da ditadura, tortura mais do que no período da ditadura, em quantidade. Só que agora são os pobres, os negros, né? As pessoas que são moradores da periferia. Uma das coisas importantes do 15 Filhos, quando a gente fez debate nas escolas, era exatamente isso, mostrar que não tem diferença entre o assassinato do pai da Thelma Lucena dos assassinatos acontecidos com Sem Terra, em Eldorado de Carajás, em Corumbiara. Não tem. E casos mais recentes, entendeu? É a mesma coisa, não é diferente. Quer dizer, a impunidade é a mesma. Até hoje, quantos líderes de Sem Terra não são assassinados? Quantas lideranças indígenas não são assassinadas? Que diferença que tem? Existe sempre um germe da destrutividade, né? Então, a violência é algo intrínseco ao humano. A tortura é praticada exclusivamente pelos humanos. Os animais não praticam tortura. Eles têm atos ou movimentos de defesa de território, sobrevivência e tal, mas essa coisa de você pegar um outro e torturar para ele falar alguma coisa que você quer que ele diga, isso é da ordem do humano contemporâneo, do homem moderno, do homem medieval, do homem da antiguidade. Sempre existiu. Então, é um ato sustentado pelo ser humano. Por isso que a minha tese sobre tortura é um crime demasiadamente humano.
é importante para a gente no Brasil discutir o domínio do corpo, o controle e a brutalidade sobre o corpo, né? Tem muitas discussões, é claro, a psicologia entra nisso para falar dessas instâncias de controle das relações, dos sentimentos, da própria percepção. Quando a gente fala que você tem que entender a coisa deste jeito, por este lado, é uma forma de dominação. Mas no Brasil tem uma forma de dominação ainda bastante instituída, que é o domínio sobre o corpo. Isso a gente vê nas situações de violência contra a mulher e contra a criança. A tortura está posta no nosso país. É claro que ela se evidencia no momento da ditadura, se evidencia no momento da escravidão, em que isso é levado a um nível, né, em que se pode fazer isso. O procedimento correto e adequado é esse o da tortura, né? E essa é a cara que a ditadura dá, né, para os interrogatórios seguidos de dias, anos de tortura, mas ela está posta até hoje, né? A gente pode sobre o corpo dos outros, né, até dobrar o corpo dos outros. E é importante falar disso porque, às vezes, a gente fica com uma ideia de que o Brasil já tem um nível muito sofisticado de violência, que é o das relações e do domínio dos pensamentos. Mas a gente não tem o menor problema em dizer que a gente bate, em que a gente põe de castigo, em que é assim que se aprende. Então, a cultura instituída de que um jeito de educar é pelo dobramento do corpo do outro, né, fazer curvar a espinha do outro até que ele concorde com a gente, faz parte do jeito de pensar a educação no nosso país. Nós achamos, e com razão, que o regime empresarial militar, note bem, não foi só militar. Ele só persistiu porque, em grande parte, ele foi financiado pelos empresários criminosos, notadamente de São Paulo, do setor bancário, sobretudo. O regime empresarial militar foi o mais criminoso da nossa história, sem comparação com qualquer outro. Mas a tortura, isso faz parte dos nossos costumes desde o primeiro século da colonização. Nós começamos a torturar e matar coletivamente, ou seja, genocídio, os indígenas, sobretudo na Amazônia. A partir do século XVII começou o desenvolvimento da grande indústria do açúcar. O Brasil foi o maior produtor de açúcar daquela época, e o açúcar era a commodity mais disputada no mundo. Eis porque a Holanda, que era uma espécie de entreposto comercial de Portugal, decidiu deixar de ser intermediário e ser produtora de açúcar e invadiu o Nordeste, como todos sabem. Pois bem, a indústria dos engenhos de açúcar só podia funcionar na base do trabalho escravo. E o trabalho escravo feito, realizado nas condições de maior atrocidade. A tradição da escravidão deturpou o nosso caráter. Mas o Brasil não está acorrentado a seus erros. Ao mesmo tempo em que a polêmica Comissão da Verdade começa a funcionar, porque alguns de nós acreditam que nossa memória não pode ser apagada, jovens, na sua maioria nascidos 3 décadas depois do golpe de 1º de abril, saem às ruas para exigir por ela a verdade. A verdade buscada também, mas não apenas por 7 pessoas, mas por todos aqueles que querem fazer do Brasil uma nação. A Comissão da Verdade não está só contando uma história, ela está preparando esse país para o presente e para o futuro, não é só o passado. Entendeu? Eu diria principalmente que país que a gente quer construir, entendeu? Há uma frase antiga que o sol é o melhor detergente. E, portanto, se você quer limpar alguma coisa, traga até a luz. A melhor maneira de afastar fantasmas é acender a luz.